Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez no culto de oração online. Isso para podermos fazer as nossas petições ao nosso Deus, o nosso agradecimento e também fazer o nosso lamento, que hoje nós vamos estudar a respeito do lamento. Nós vamos estudar os lamentos e nós vamos aprender a orar com os lamentos. Então, amado, eu te convido a você deixar a sua Bíblia aí bem preparada. A sua Bíblia aí bem preparada. Então você fica com a sua Bíblia nas suas mãos, no seu colo, no sofá da tua casa, que nós vamos nesta hora dar uma conferida em alguns salmos. Nós vamos aprender a orar através dos salmos. Então eu quero dizer para você que os salmos, na verdade, ele reflete o espelho da nossa alma, reflete, na verdade, aquilo que está em oculto. É quando os homens rasgavam seus corações, se desnudavam diante de Deus. E nós vamos aprender sobre isso. Então eu te convido a você se preparar aí, dá um tempinho ainda, bebe água, vai no banheiro, corre lá, e que a gente vai estar junto. Eu quero que esse horário de culto seja entre 7 a 8 da noite, mas nós vamos dividir esse estudo dos lamentos em 3 sessões. Na verdade, nós temos 3 sessões. Eu quero fazer a primeira sessão nesse salmo, a primeira divisão, e as outras 2 eu quero terminar no próximo culto, no outro culto de quarta-feira. Mas se também se estender, a gente divide em 3. Na verdade, eu quero trabalhar ele em 2 partes. Então, eu te convido agora a orar comigo. Feche os seus olhos aí mesmo e curve a sua fronte e vamos falar com Deus. Grande e eterno Deus, o Senhor é um Deus que tudo pode. É o Deus Elohim. É o Deus Yahvé, o eu sou. É o Elohim, Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos disse que não nos chamaria mais de servo, mas sim de amigo. Pai, no nome de Jesus, nesta hora nós queremos te agradecer, entregar os nossos louvores em tuas santas mãos, a nossa gratidão, mas também queremos entregar as nossas lamúrias diante do Senhor, porque a tua palavra é real e verdadeira quando diz, olha, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É o Senhor que cuida de nós. E também a tua palavra é fiel e verdadeira quando o Senhor diz, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pai, obrigado pelas tuas promessas. Fala através de mim ao teu povo e que possamos orar ao Senhor e o Senhor possa estar ouvindo as nossas orações, como assim ouviu os lamentos dos salmistas. Ao Deus que ouve a oração, muito obrigado. No nome de Jesus, amém. Amados, nesta hora eu quero dizer para você que o lamento é uma bênção. Muitas vezes nós confundimos o lamento com murmuração. E o lamento é um recurso, é um meio de graça que o próprio Cristo se utilizou. Então, amados, primeiro eu quero trazer para você um pouquinho da nossa vida, um pouquinho dos nossos momentos. Algumas vezes há momentos em nossas vidas que a desorientação explica melhor a nossa vida. Muitas vezes essa desorientação da nossa vida, ela faz trocar algumas coisas em nossas vidas. Muitas vezes a prosperidade é substituída pela adversidade. E nós ficamos, na verdade, com o nosso coração azedo muitas vezes. A tranquilidade é vencida pela confusão, a ordem engolida pelo caos.
Você estava tendo uma vida em ordem. E agora foi substituída pelo caos. E digo mais, a fé muitas vezes foi mudada, foi trocada pela dúvida. Porque esse é o gráfico cristão. Nós, no gráfico cristão, nós temos uma linha linear. Eu sempre gosto de citar esse exemplo. E nessa linha linear há muitos relevos. E muitas vezes nós estamos nesse gráfico lá no pico, no alto, depois descemos ladeira abaixo. Este é o gráfico cristão. A nossa caminhada de fé muitas vezes fica em dúvida por causa dos acontecimentos corriqueiros de nossa vida. Então, quando a prosperidade é substituída pela adversidade, quando a tranquilidade é vencida pela confusão, quando a ordem é engolida pela desordem e quando a fé dá lugar à dúvida, é aí que Deus nos dá a bênção do lamento. É nesta hora que Deus nos dá a bênção do lamento. Mas o que é o lamento? Se muitas vezes confundimos o lamento com a murmuração, então vamos definir o que é então o lamento. O lamento ele pode ser chamado de canção da desorientação. Quando é que se faz o lamento? É quando estamos desorientados, quando nós estamos com agonia na alma. O que é o lamento? É um sentimento causado de abandono, um sentimento de abandono, medo, desespero, até de sobrecarga. Isso é o lamento. Então, quando você está nessa condição, é onde o lamento surge. E eu quero lembrar a vocês um salmo de lamento muito conhecido. Os Salmos de número 22. Confere aí comigo. Salmos de número 22. Abre a sua Bíblia lá no meio dela. Vai no meio da sua Bíblia, Salmos de números 22. Salmos de números 22, versículo 1. É um dos salmos de lamentos que diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Em outras palavras, lami, lama sabachthani. Eli, lama sabachthani. Essas palavras foram usadas por Jesus. O próprio Cristo se usou dos lamentos. O próprio Cristo, ele entrou na ideia de que era necessário clamar, era necessário fazer um clamor muito mais forte, porque naquele momento Jesus estava se sentindo só. Naquele momento Jesus estava se sentindo abandonado. Ele estava ultrajado, ele estava ferido. Então é aquele momento, um momento de sentimento como este. É agora que ele começa a fazer o seu clamor de lamento. Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Então, amados, o próprio Jesus se usou dessa bênção do lamento. E quando nós olhamos o Salmo 13 também, o início dele é bastante conhecido. Quando você ouve assim: até quando, Senhor? Até quando? Esqueceste-as de mim para sempre? Até quando? Até quando ocultarás de mim o rosto?
Até quando eu estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Esse Salmo 13 é um salmo de lamento. E esse salmo de lamento, amados, trazendo um resumo agora para nós, o salmo de lamento em geral é o lamento de noites escuras. É mais considerado lamentos de noites escuras. A nossa caminhada, igreja, ela pode ter noites escuras de uma noite, ela pode ter noite escura de uma noite, ou ela pode ter noites escuras, várias noites. Quando você olha o Salmos 30, versículo 5, quando é bem conhecido quando você ouve dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O seu sofrimento pode ser por uma noite, mas a alegria pode ser pela manhã. Mas você pode estar no Salmo de Lamento do capítulo 6, versículo 6. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Talvez você está nesta condição. Você pode estar chorando todos os dias. E no momento que você está nessa condição, eu quero dizer para você que o sofrimento, ele não é eterno. O sofrimento, ele tem um começo, ele tem uma tensão que ela fica um pouco mais forte, e depois dessa tensão de agonia do sofrimento, é a hora que vem a solução do problema. E vem o desfecho desse problema. O que você aprendeu com isso? O que o outro aprende com o seu sofrimento e o que o outro aprende com o próprio sofrimento? Então possamos entender uma coisa. Os salmos de lamentos, ele está muito mais presente na nossa boca do que imaginamos. Então vamos um pouquinho olhar a estrutura do salmo de lamento. O salmo de lamento, ele é uma bênção porque ele tem uma estrutura muito bem colocada. Os salmos de lamentos, eles começam com o movimento do clamor para o louvor. Eles começam lamentando, é agonia, é tristeza, eles estão colocando o seu coração na mesa, as suas vísceras para fora. Eles estão, na verdade, dizendo o que estão sentindo. E eles não estão dizendo para qualquer pessoa. Então o lamento, ele tem uma estrutura maravilhosa que também vai da lamentação para a confiança. O salmo de lamento é construído assim, ele começa com tristeza, agonia, desespero. Alguns momentos há louvor dentro desse desespero. E no final de cada salmo de lamento, há então a confiança. É o momento de confiança. É assim que a estrutura dos salmos de lamento. E nós vamos estar aprendendo a orar com os salmos. Eu quero abrir aspas aqui agora, dizer para você que os salmos nos ensinam a orar. Tanto o de alegria, o de lamento, quanto os messiânicos. Os salmos nos ensinam a orar. Se você olha a estrutura dos salmos, você vai ver que é muito citado o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Você vai ver a narrativa da Torá nos salmos. E os salmos vai trazer para você muitas formas de você orar. E agora fechando aspas, mas voltando para a nossa estrutura.
Eu quero dizer para vocês que quando o salmo começa do lamento, da tristeza, passa por um período de louvor e termina com confiança, eu quero dizer para você que toda estrutura, exceto, só fica de fora 2 salmos. E eu quero apresentar para você 2 salmos. Pega a sua Bíblia e confere comigo. 2 salmos de lamento que não terminam com confiança. Eu destaco para você o Salmo 44, do versículo 25 ao versículo 26. Ele encerra assim, o Salmo 44. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como se pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Ao Salmo 88 agora, versículo 18, como ele termina. Para longe de mim, afaste, amigo e companheiro. Para longe de mim afastastes, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Esses 2 salmos fogem da regra dos salmos de lamentos. E entre esses 2 salmos de lamento, amado, e entre todos os salmos de lamento, eu quero dizer para você que o Salmo 88, que algumas editoras costumam a botar o título desse salmo, eles colocam o Salmo de um atribulado. Outras colocam o Salmo de um agoniado. Esse salmo se destaca porque ele é sombrio. Ele começa com tristeza, agonia, desespero, ânsia de morte, e ele encerra do mesmo jeito. E eu destaco para você o versículo 4 e 5 do Salmo 88. Sou contado com os que baixam a cova, os que estão à sepultura. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. O Salmo 88 se destaca de qualquer outro salmo. Ele é sombrio, é alguém que está no alto índice de sofrimento. Ele não consegue enxergar de forma nenhuma o poder de Deus. Ele joga para fora o lamento, mas ele não consegue enxergar a bondade e a misericórdia de Deus. E ele começa assim, ele transita no meio assim, e ele termina assim, como quem baixa a cova. E agora, amados, vamos entrar no nosso primeiro ponto desse estudo. Nós conhecemos o que é o lamento, então nós vamos agora entender 3 perguntas que os salmos de lamentos fazem, esses salmistas fazem, e que também nós, eu e você, sim, você também faz. 3 questionamentos. Eu vou citar para vocês os 3 questionamentos. Quem, por quê, o quê? Quem, o porquê e o quê? O quem? Que Deus o salmista está clamando? Que Deus você está clamando? Por quê? Porque estou passando por problemas. O que eu fiz para merecer tudo isso? Será que você já não falou essa frase? Por quê? Por que estou sofrendo? E a nossa terceira pergunta, dentro dos salmos, e que fazemos também, é o quê? O que o salmista deseja que Deus faça? O que você deseja que Deus faça na tua vida? Mas nós vamos nos ater
a esse primeiro. Hoje nós vamos trabalhar o primeiro. Quem? Qual é o Deus que os salmistas estão clamando? Quarta-feira que vem, se assim Deus permitir não retornar, e se retornar, glória a Deus que nós vamos estar com Ele nas mansões celestiais. Mas quarta-feira nós vamos definir por quê e o quê. E agora nós vamos trabalhar quem? Quem? Qual Deus os salmistas estão clamando? Qual o Deus que você está clamando? Primeiro, amados, quando se trata dos salmistas, o primeiro questionamento, que é o quem, você vai perceber na estrutura desses salmos que existe agora o Elohim e o Yahvé. Elohim e Yahvé. O Elohim, amados, na verdade é o Deus amigo, é o Deus Senhor. Se você abre comigo em Gênesis capítulo 2, dá uma olhadinha. Perdão, amados, vamos tratar Yahvé para seguir a sequência de Gênesis. Dá uma olhadinha aí em Gênesis primeiro. Vai no primeiro livro da Bíblia, no seu primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, o livro da criação, a Gênesis de tudo. Gênesis primeiro. Olha aí, no princípio criou Deus os céus e a terra, isso mesmo. No princípio criou Deus o céu e a terra. Eu tenho algumas dificuldades, amados, com os S's, com algumas pronúncias por causa do meu aparelho. Mas vocês vão me desculpar e vamos seguir. Glória a Deus. Amados, Gênesis primeiro vai tratar do Deus Yahvé. Eu disse para você qual é o Deus que os salmistas estão clamando. E qual é o Deus que você está clamando? Os salmistas procuravam trazer duas seções, dois tipos de pronúncias. É o Deus Yahvé, que é o tetragrama, que são 4 letras impronunciáveis, que trata a respeito do Deus Eu Sou. O mesmo Deus que está na sarça ardente, que aparece para Moisés, e Moisés pergunta: o que eu vou falar para o povo e para Faraó? E Deus diz assim: só diga o Eu Sou. Eu sou, o Eu Sou me enviou. Simples assim é o Yahvé. O Deus Criador, o Todo-Poderoso, descrito em Gênesis 1. No princípio criou Deus. Aqui é o Yahvé. Quando você vai para Gênesis capítulo 2, dá uma passadinha na sua página. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Olha o 2, versículo 4. Que diz assim: esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Esse Deus aqui, amados, já é o Senhor, é Elohim, no hebraico. Elohim é um Deus pessoal, é um Deus que está perto, é um Deus que não está longe. Então, se os salmistas tratam essas duas pronúncias, então qual é o momento oportuno, qual é a forma certa de tratar o Deus como Deus da criação e o Deus como Senhor, que é o Deus pessoal, o Deus amigo, o Deus que está próximo, o Deus que é íntimo? Na verdade, eu quero dizer para você que os Salmos nos ensinam a trabalhar as duas formas de clamar, de lamentar diante ao nosso Deus. As duas formas são viáveis. Eu vou dar um exemplo para você. Se você confere aí comigo em Salmo 5.
Salmo 5. Vai lá no meio da Bíblia, Salmo 5. Isso. Salmo 5. Dá ouvidos, Senhor. Aqui é Elohim. Salmo 5, versículo 1. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Nós vamos ter um exemplo agora de Yahvé. 16:1. Salmos 16:1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Guarda-me, ó Deus. É a expressão do Deus de Gênesis 1. E Senhor é a expressão de Gênesis 2, quando ele vai começar a ter intimidade, a criação do homem e da mulher. É um Deus pessoal. Então os Salmos de Lamentos, amados, vêm com essa estrutura literária maravilhosa. E que possamos aprender com os Salmos. E a nossa pergunta é o quem? Qual tipo de Deus os salmistas estão buscando? E qual é o Deus que você está clamando? Então aprendemos que nesse momento, tanto o Deus Elohim como o Deus Yahvé, o Deus Eu Sou e o Deus pessoal íntimo, os salmistas estão clamando. É o Deus, nosso general de guerra. E é a Ele que você deve buscar. E quando eu olho para isso, amados, eu olho que o Salmo 109, os Salmos de número 109, versículo 26, vai trazer uma melhor explicação que essas duas pronúncias, elas trabalham juntas. Socorre, Senhor, meu Deus. Trabalha tanto o Senhor, que é Elohim, e Deus Yahvé. Então socorre-me, meu amigo e Deus Criador. Salmos de número 109, versículo 26. Então eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos, tanto é o Deus que criou todas as coisas, que está no trono de glória, que nada escapou da sua mão, que nada saiu dos trilhos. É esse Deus que é criador, poderoso, eu sou. É esse Deus que servimos, tanto quanto o nosso Deus amigo, o Deus que está perto, o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. É o Deus que conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Que Ele conhece a quantidade de quantos fios de cabelo você tem. É um Deus que formou você no ventre, formou os seus tendões, formou os seus ossos, formou cada órgão do seu corpo. É um Deus que te deu vida, que já te conhecia, como diz o Salmo 139, que já te conhecia com a substância ainda informe. Você ainda não estava ainda bem gerado e Deus já conhecia você pelo seu nome. É esse Deus que servimos. O Deus que é o Deus Eu Sou, Todo-Poderoso, e o Deus Senhor, que é o Deus amigo. É Ele que nós servimos. Então nós vamos ficar nesse primeiro ponto de quem é esse Deus que você deve buscar. Qual Deus que os salmistas estavam buscando? O Deus Criador e o Deus amigo. E que nós vamos agora buscar, que nós possamos buscar agora o Deus Criador e o Deus amigo.